Boa tarde, gente. Estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast Você Pode Mais com a Nova Educação. E essa semana eu estou com uma convidada super especial, a doutora Daniele, que está aqui falando com a gente, vai conversar um pouquinho com a gente. Ela é delegada, ela também tem especialização na área da educação especial, é mãe de autista, vai contar um pouquinho sobre isso também. E eu convidei ela aqui hoje para ela estar falando como mãe, né, dos desafios que a gente sabe que a grande maioria das crianças e das famílias enfrentam hoje em relação à educação especial, principalmente em relação à inclusão, né? Eu costumo dizer muito que não é porque as crianças estão na escola, estão sendo matriculadas na escola, que essa inclusão está acontecendo. É claro que é um primeiro passo? Sim, já é um passo imenso, perto do que há alguns anos eles não recebiam, não aceitavam crianças, né, na escola, a gente passava por situações de que, não tem vaga. Se falasse que a criança era autista, não tem vaga, passava para uma outra escola. E hoje já é um passo grande? Sim, é um passo grande a criança ter o direito de estar na escola, mas não é o suficiente. A gente precisa que realmente aconteça a verdadeira inclusão. E eu gostaria de te agradecer por ter aceitado o convite de estar aqui comigo hoje, estar conversando e contando e trazendo para a gente um pouquinho, não somente desses desafios, mas das alegrias que as mães e as famílias têm no dia a dia, e também contar para a gente um pouquinho dos direitos, né? Porque você, como delegada, como estudiosa também nesse assunto, pode trazer para a gente algumas informações que são importantes tanto para as escolas, mas também para as famílias, que muitas das vezes as famílias não sabem que aquela criança tem direito àquilo ali. Então, assim, quero te agradecer, seja muito bem-vinda, e você pode começar se apresentando e contando um pouquinho para a gente da sua história. Boa tarde, um prazer, Bruna, pelo convite, adorei participar, o seu projeto é incrível. E vou falar, meu nome é Daniele, né? Sou de Além Paraíba, fui embora em 2000, voltei agora 23 anos depois e estou atuando como delegada aqui na cidade, tem 2 meses aproximadamente. Tenho um filho autista, como você falou, e tem 6 anos de idade, o Cadu, inclusive já está fazendo as terapias aqui, já está todo adaptado aqui, inclusive estudando também numa escola regular. E a gente sabe, né, dos desafios, a gente sabe das dificuldades que a gente tem, que são inúmeras, né? E você tocou nesse assunto aí, só da questão da escola, tal, de recusar. Eu trabalhava antes daqui na delegacia lá em Juiz de Fora, trabalhei por 2 anos antes de vir para cá, e nós já tivemos casos lá, porque eu participava dos grupos de autismo, de escolas conceituadas que recusaram matrículas de criança. Inclusive é crime, né? Isso é muito triste, né, Daniela? Quando a gente pensa nos dias de hoje, com toda a informação, uma instituição de educação que isso aconteça. Mas, infelizmente, verdade. Escolas credenciadas, escolas renomadas e que fizeram isso. Então, a gente sabe que, infelizmente, acontece. Eles têm agora, hoje em dia, um argumento que só pode ter 3, por exemplo, na sala com deficiência. Isso não existe. Não existe limite de autistas ou de qualquer outra deficiência numa sala de aula, né? Isso está errado, isso é conduta criminosa. Então, as pessoas, às vezes, não sabem, né? Não sabem que você tem direito. E essa parte da educação é muito importante, a conscientização. O meu filho, por exemplo, tem uma pessoa que ajuda ele na sala de aula, uma mediadora. Então, assim, o laudo médico dele determina, ele é autista nível 2. Então, é necessário para algumas atividades, como comer, ele é desfraldado, mas não come sozinho ainda. Tem algumas dificuldades e é necessário, sim, ter um professor de apoio na sala de aula para poder auxiliar. E é importante falar, os pais não têm que pagar por isso, né? Eles não têm que pagar por isso. É um direito que é assegurado tal nas leis. Mas a gente sabe que tem que falar, tem que divulgar, porque, assim, existe um abismo muito grande ainda entre o que a lei vê e o que a realidade nos mostra. Então, assim, a conscientização é de extrema relevância. O trabalho, hoje eu faço um trabalho, né, levando a nova educação, e um dos pilares da nova educação é a educação inclusiva, especial e antirracista. E aí, muita gente fala assim, a educação inclusiva, gente, ela já inclui todo mundo, mas por que eu coloco a educação especial e a educação antirracista? Porque, infelizmente, na nossa sociedade hoje, eles são muito prejudicados. Muito. Eles precisam muito da gente falar sobre isso, de verdade, entender que é um direito que eles precisam de ser incluídos como
todos os outros. Então, assim, por isso que até quando eu coloco um dos pilares ser educação inclusiva, eu poderia ter só educação inclusiva, mas eu falei, não, eu preciso colocar educação inclusiva, educação especial e antirracista, porque a gente precisa de dar foco nisso, de verdade. Não pode fingir, não pode deixar de falar. Nós precisamos de falar sobre isso, porque eu acredito de verdade que é através dessa fala, que é através dessa luta, que a gente vai conseguir realmente que essa verdadeira inclusão aconteça. E é muito triste, né? Assim, eu estou falando isso porque por trabalhar com isso, quando eu vou fazer formações, então eu tenho muitos contatos, tanto com instituições públicas quanto privadas, escolas, secretarias de educação e tudo. E nas conversas que eu tenho com todos eles, o que a gente vê, tá? O que a gente tem visto isso, vou te dizer que a cada 10 reuniões que eu faço com os gestores de ensino, tanto secretários de educação ou gestores daquela instituição estadual ou até mesmo particular, o que eles estão trazendo é o seguinte: a inclusão de estar matriculado está acontecendo. Infelizmente, nem tudo, porque como você falou, tem alguns casos que a gente ainda acontece. É triste, mas é verdade, acontece. Só que, além disso, a gente está tendo um outro problema, que eles estão matriculando, está dando como matriculado, mas lá dentro da escola essa inclusão não está acontecendo. Então, nós estamos tendo casos, Daniele, muito triste isso, mas de que, ao invés da criança estar progredindo dentro da escola, elas estão regredindo. Então, eles estão, e eles falam, Bruna, eu já não sei, a gente está sem saber o que fazer. E assim, e o que eu percebo, como professora também, aí falando também como professora e como vendo, e atuante também dentro da área de educação, é que quando falou de trazer, né, a educação, de realmente colocar esse direito para valer da criança estar na escola, falou-se e começaram a fazer muitas formações para os professores sobre lei. Sobre lei. E aí você vai falar, Bruna, a lei não é importante? É claro que é, mas para ele ter o conhecimento dela. Mas o principal e o mais importante não é a lei. O principal e o mais importante ali é o como lidar com aquela criança. É como saber atender a necessidade daquela criança. Então, assim, isso é o que está faltando, porque o professor, e aí agora eu falando como professora, sabe, de todos os estudos que eu tive até pouco tempo atrás, quando eu fui buscar a formação dessa nova educação, fui buscar entender o que estava acontecendo, mas antes disso, com a formação, vamos dizer, normal e básica do professor, que é o que a gente tem hoje, a grande maioria tem, não se traz isso. Não traz o como você lidar com essa criança, o como você ajudar de verdade na prática aquela criança no dia a dia, como você olhar para aquela criança, como você incluir. Então, assim, o que a gente tem visto, isso é triste, Daniele, mas é real, sabe? A gente não pode deixar. Vou citar um exemplo aqui para a gente poder falar. Por exemplo, muitas crianças autistas têm um hiperfoco em determinados assuntos. Né? Meu filho, por exemplo, tem hiperfoco em letras e números, adora livros, adora tudo isso. Não é o caso dele, mas eu já vi casos de crianças frequentam a escola, aquela criança gosta, por exemplo, só de massinha. Aí deixa aquela criança num canto com massinha 24 horas. Então, ela está no período da escola com a massinha. Ela não está participando das atividades. Ela está fazendo o que é conveniente para a escola manter aquela criança quieta, para não dar trabalho. A criança vai feliz para a escola, volta feliz, porque ela está fazendo o que ela gosta. Ela está fazendo o que ela gosta. Ela não está sendo desagradada. Porque, assim, o processo de frustração faz parte. Eu falo porque as pessoas, geralmente, quando elas têm uma deficiência, o autismo, por exemplo, alguns autistas, têm uma resistência muito grande à mudança. Né? Eles têm um comportamento muito rígido, não gostam de mudanças, de atividades diferentes. Mas é necessário. Mesmo que frustre naquele momento, é importante. Como que ele vai incluir naquela atividade? Às vezes não consegue fazer atividade daquela forma, mas você pode adaptar de uma forma que seja conveniente. Meu filho, por exemplo, tem dificuldade em coordenação motora. Já aconteceu em Juiz de Fora, na escola que ele frequentava, que era ótima, as crianças estão brincando com tesoura, ele não consegue pegar na tesoura. A professora dava atividades adaptadas que ele pudesse desenvolver e participar. Pregador, fazer coisas com massinha, fazer coisas para desenvolver a coordenação motora fina, estar participando das atividades e não se sentir
O quê? Excluído? É lógico que a pessoa, às vezes, pode querer ficar num canto, tem esse momento. Todo mundo precisa, às vezes, né, de ter sua individualidade respeitado. Mas a escola é um ambiente social, é um ambiente de interagir. Não pode ser o dia inteiro, Não pode né? ser o dia inteiro, né? E a gente tem o caso, você trouxe de que, assim, e às vezes a gente vê caso do professor de apoio tirar a criança de sala. Ah, já ouvi falar. Nossa, bota em outra muito sala. Isso. Não, ele sai, fica fora, a professora tá lá com a sala dela dando aula, e aquele outro professor fica lá. Aquela criança fica rodando pelo pátio, fica passeando, fica ali e não se desenvolve nada. Não. Então, assim, isso é algo muito importante pra gente falar, porque isso não é inclusão, gente. Não é inclusão. Não é inclusão. Então, não adianta você colocar a criança na escola, colocar um professor de apoio e o professor de apoio ficar com a criança fora, todas as atividades que tem, tá ali a criança separada, não. Quando a gente fala em inclusão, e a gente está falando de quê? O professor, primeiro, né, que eu sempre costumo dizer o seguinte, o professor da criança não é o professor de apoio. O professor é o professor regente. É o regente. Então, a criança, ela é sua aluna. É sua aluna, ela não é excluída. Não é excluída. do professor de apoio. Não. O professor está ali para dar ele está ali como um apoio mesmo. Suporte quando pra precisa. fazer algumas adaptações para aquela criança quando necessário, alguma coisa assim. Mas o professor é o professor regente. É, regente. Então, o que acontece? Você, professor, quando vai preparar, planejar a sua aula, primeiro, por isso que eu falo da nova educação, a nova educação, ela fala isso, de você olhar e entender cada aluno, porque nós sabemos que cada um de nós aprendemos de maneira diferente, cada um de nós temos interesses diferentes. E é bacana, né? Esse universo de pessoas diferentes no mesmo ambiente é bacana. É isso que faz a gente se desenvolver. Não é porque se a gente tá... Eu até tenho uma formação que eu fiz e eu sempre levo tudo isso. Quando você está num lugar, e eu sempre trago isso muito com as formações que eu falo para os professores. Quando a gente vai num lugar, que a gente vai fazer formação, você reparou que a gente sempre senta com as pessoas que a gente já conhece, que a gente já tem... O que acontece quando a gente faz isso? A gente deixa de se desenvolver. Porque a gente se desenvolve quando eu tô com uma pessoa que eu não conheço, porque aí ela vai trazer uma opinião diferente da minha, e eu vou pensar, nossa, mas será que é isso mesmo? A gente vai debater. Isso que faz a gente se desenvolver. Se eu tô no meio, onde todo mundo pensa igual... Tudo já é previsível. Já tá ali, vai se manter. Vai se manter. Então, quando o professor, quando a gente fala dessa nova educação, que o professor ele vai colocar, planejar a aula dele, ele já vai planejar pensando nas necessidades de cada criança. E aí ele vai preparar uma aula em que ele vai incluir vários tipos de atividades sobre o mesmo conteúdo, sobre o mesmo tema, para possibilitar o aprendizado de todos eles. Então, quer dizer, se você tem uma criança que tem TDAH ou que ela é autista dentro da sua sala também, não importa. Não importa. Porque você vai entender qual é a necessidade dela e vai preparar a atividade para ela, para que ela possa participar dali. E aí, a adaptação, eu costumo até dizer, porque tem, na grande maioria das atividades, praticamente poucas precisam de que o professor de apoio faça. Se o professor, ele entende essa necessidade e ele propõe atividades para que todos possam se desenvolver, o que acontece? Essa adaptação, é claro que vai precisar em alguns momentos, vai acontecer e não tem problema, né? A gente, pelo contrário, o profissional está ali para isso, para ajudar o professor nesse momento, mas vai ser muito raramente, né? Porque às vezes o que eu tenho visto, assim, a gente às vezes vê e ouve falar muito disso do professor. O professor de apoio tem que planejar uma aula para aquele aluno. Não. Isso não existe. Isso não existe, gente. Isso não existe. Isso não existe. Então, isso eu acho muito importante a gente estar trazendo para falar, para entender isso, que o aluno é do professor. Aquele professor é um apoio. Vou ter que fazer igual você falou aí, precisou de fazer, não sabe. Vamos tentar, então, ver uma outra. Se a gente fizer uma tesoura maior, uma coisa diferente, de repente, e utilizar esses recursos para fazer. Aproveita a potencialidade daquele aluno. Aproveita a potencialidade daquele aluno. Quando o Cadu estudava na escola dele, o foco não era alfabetização, mesmo porque ele está no pré-2, não é o foco. Mas em Juiz de Fora, há 2 anos atrás, ele sabia todas as letras, já sabia sílabas e tal. As crianças, aquilo chamava atenção, né? Então, as crianças admiravam, aquilo chamava atenção. Então, o aluno, ele tem pontos positivos e negativos. Vão valorizar os pontos positivos, em vez de ficar só criticando os pontos negativos e excluindo, né? E outra coisa que eu acho legal, o Cadu, por exemplo, às vezes ele não quer fazer uma atividade de primeira. O autista não conhece aquilo. Ele tem aquela dificuldade da primeira vez, né? Teve uma atividade na escola dele que eles aprenderam a jogar queimada. Eu vi pelo vídeo que eles enviaram para os pais que ele ficou na quadra. Ele não participou efetivamente, mas ele chegou em casa, abriu o videozinho, que ele adora, é muito visual, vendo e toda hora fala de queimada e sabe como funciona o mecanismo. Já sabe. De uma segunda vez ele vai participar. Já vai participar. Por quê? Porque ele precisa dessa previsibilidade. Ele não conhece aquela atividade.
ele tende a querer as mesmas coisas. Eu conheço o caso de crianças tal que ficavam com o livro na escola o tempo todo, com aquele livro específico que a criança não queria largar. E não participava de atividade nenhuma. E isso não pode. E um outro ponto eu tô falando aqui, gente, eu sou professora, né, já há mais de 20 anos, já trabalhei com crianças autistas, e assim, e tiveram um desenvolvimento importantíssimo e maravilhoso, porque a gente começa a entender aquilo ali. Quando eu comecei, os meus alunos, quando chegavam também naquela primeira semana, que não podia encostar neles, ficavam ali no cantinho, ficavam mais separados. Mas quando via, já estava participando da rodinha, já estava ali, já estavam segurando os amigos, já estavam abraçando, já vinha, me abraçava, me dava beijo. E isso era uma coisa assim, de com um mês, você já viu uma evolução. Você ganhou a confiança dele. Desenvolvimento daquela criança. Por exemplo, essa questão, você até estava comentando comigo, às vezes, do seu menino em relação a desenho, que ele não gosta. Eu já tive um aluno também que ele não gostava muito de desenhar na folha ali. Mas o que eu fiz para desenvolver? Sabe o que ele amava? Desenhar na caixa de areia. Aí. Com o dedinho e desenhar no quadro. Aí. E sabe, aí a gente, o que eu fiz? Eu fazia tanto, e só ele que fazia, não, a caixa de areia era para todo mundo, mas ele adorava. Tinha vezes que ele ficava ali mais tempo do que as outras pessoas, porque ele estava, e como eu sabia que ele precisava ir aqui e ali ele fazia, eu deixava ele ficar um pouquinho mais ali, depois ele ia nas outras e participava. Tem que ser aos poucos, né? Não tem que ser nada forçado. Sim, e ele adorava participar dali, o desenhar no quadro. Então a gente botava um dos desenhos, uma das atividades, era o desenho, podia estar desenhando, porque adorava pegar o do giz. Uma outra coisa que eles amavam também, que hoje em dia tem um giz, que é um giz de parede, que você desenha e depois você passa uma gotinha e apaga. Então, o que a gente fazia? Eu tinha no corredor da escola, tinha aqueles azulejos grandes, que eram brancos, então no corredor da nossa sala, cada um pegava e ia lá, desenhava, colocava o seu nome, eles colavam a fichinha, colocava o nome. Isso então, é bacana. Assim, olha quantas atividades. Uma outra coisa também que é super, que eles adoravam fazer tinta com maisena. Aquela tinta massinha caseira. A gente ia pro chão do pátio, porque com essa com maisena você lava também, sai tudo, não tem que ficar esfregando nem nada. Então eles iam para ali com o pincel, com o dedo e desenhavam. Tudo isso, gente, você tá desenvolvendo a mesma coordenação motora que se tivesse com o giz no papel. Mas às vezes o giz e o papel para ele não dá, mas olha quantos outros recursos você tem para desenvolver a mesma habilidade. Então, assim, isso é um trabalho bacana que nós, professores, precisamos de começar a ter e a entender. Até porque, gente, qualquer criança, né? Imagina todo dia você ficar sempre com o mesmo desenho de folha. Todo dia. A criança daqui a pouco ela já não quer mais. Não então tem. Bruna, você não vou dizer, é importante? Mas um dia você faz a folha, no outro dia você faz lá nesse desenho que você faz no azulejo. Cansativo, né? No outro dia você faz no quadro, que as crianças amam escrever no quadro, né? E tudo, eles adoram isso. No outro dia você faz lá no chão. Então, quantas opções, né, Daniele, tem? E a gente entender que não é só daquele jeito, tem outras possibilidades. E isso desperta o interesse de todas as crianças. E a gente tem que entender também que aquela pessoa aparentemente é diferente do comum e tal, mas o quanto você está aprendendo com elas. A gente vê que muitos pais são contrários a ter crianças atípicas numa sala de aula com crianças típicas. Eles acham que atrapalham as demais crianças, atrapalham o desenvolvimento. Isso é um pensamento ultrapassado. Claro. Isso é um pensamento egoísta, é um pensamento errado, porque a diversidade a gente sabe que é enriquecedora. Então é fundamental esse diálogo, é fundamental tudo isso. E as crianças, elas chegam puras. Elas estão naquela escola, elas estão lá com toda abertura, todas sorridentes, com amor para passar. Elas gostam do diferente, né? Às vezes elas têm uma concepção que a gente vê que vem ensinada dos pais, né? Então essa questão que você falou é preconceituosa, racista, várias coisas, não era para poder ser tão discutidas, porque era para ser uma coisa que não existe, né? Sim. Era para ser o básico, né? A nova educação era para ser educação para todo mundo igual, todo mundo respeitando as suas peculiaridades e pronto. Mas a gente sabe que não é assim, a gente sabe. E constantemente a gente vê casos em delegacia chegando, de violência em escola, de bullying. Então a gente vê várias práticas que ultrapassam a sala de aula e vão chegar numa delegacia. O Conselho Tutelar constantemente leva
né? Chega no Ministério Público, chega numa delegacia, cada vez mais. Casos que a gente fica horrorizado e a gente, como mãe, e eu não estou falando agora como delegada, como mãe, nos preocupa. Porque a gente sabe que é muito cruel. A gente sabe que é muito cruel esse tipo de coisa. Mas, infelizmente, acontece. A gente tem visto, igual eu falei assim, é triste, mas a gente viu, né, nos noticiários há pouco tempo, crianças apanhando, né? Que eles estão utilizando de força e de agressão por não saber lidar com aquelas crianças. Não entender aquelas crianças. Acha que a criança às vezes está atrapalhando, tá agitada tal. Só que às vezes aquela criança ela tá andando. Eu já tive casos que uma vez uma mãe falou num grupo de autista que o filho dela só conseguia assistir aula atrás, em pé. Ficava em pé. O professor incomodava com aquela criança, ficava andando. 7 anos, eu acho, se eu não me engano. Só que a criança só aprendia assim e absorvia todo o conhecimento. Parecia que não estava prestando atenção, mas estava completamente atenta. E se você entende isso, você entende essa necessidade, você consegue atender aquilo ali. Então, assim, é por isso que eu falo, nós, dentro da educação, a gente estava até falando um pouquinho antes do podcast começar, a gente estava falando sobre isso, né? De que a educação, ela veio, durante muito tempo, ela demorou para essa evolução. Então, assim, a gente tem hoje coisas que aconteciam há séculos, não são décadas, são séculos atrás, e que a gente reproduz até hoje, sem nem saber o porquê que a gente reproduz. Sem nem saber. E hoje, gente, por isso que eu falo da importância de nós, professores, né? Não só professor, mas todos. Você mesmo, mãe, você falou comigo no início, falou, Bruna, eu sou mãe e eu tenho as minhas especializações na área da educação especial, porque eu precisei de fazer para ajudar o meu filho, para que meu filho conseguisse ter os direitos e o acesso do que ele precisava, porque as pessoas que estavam ali, né, que eram para ter isso e para dar esse suporte, não estavam. Eu estava vendo que meu filho não estava progredindo do jeito que ele poderia. Então, quer dizer, do mesmo jeito que você, como mãe, nós, profissionais, isso é essencial para a gente. A gente precisa, sim, de estar buscando, mas não é, gente, buscar aquela teoria de lei. Não é que a lei não é importante sim você ter o conhecimento, mas a lei você pode ir lá, você pode buscar, você pode procurar. O principal agora é a gente aprender a lidar com isso, a entender essas necessidades, entender que cada um é diferente um do outro e que a gente entende. Quando a gente fala, eu falo que a nova educação ela tem 3 questões que são essenciais. E quando a gente faz esses 3 passos, a gente já consegue um resultado muito grande dentro da escola. Que o primeiro é se conectar. Porque se eu não me conecto com o meu aluno, autista ou não em qualquer aluno, qualquer quando aluno. eu não me conecto aluno, com o meu aluno, ele não vai se abrir para aquilo ali, ele não vai se desenvolver o máximo que ele poderia, porque quando a gente só se desenvolve, quando a gente tem confiança, segurança, a gente está aqui hoje, a gente conversou antes, já vinha se falando, mas se você não se sentisse à vontade comigo e eu não me sentisse à vontade com você, a gente não estaria aqui. A gente não estaria, ou então você estaria com medo de que vai falar, não vou falar isso, não seria esse bate-papo que está sendo essa troca. Então, a conexão, ela é essencial, o primeiro passo. O segundo que eu falo, que é a escuta ativa. Quando eu falo de escuta ativa, eu falo de entender a necessidade do outro. Quando eu entendo a sua necessidade, não só no que você fala, mas com as suas ações, com o seu jeito de se portar. Porque às vezes você chama um aluno, ele não vai falar com você o que está acontecendo, mas você está percebendo que tem algo diferente. Você está percebendo. Então, quando você tem essa escuta ativa, quando você entende essa necessidade, aí você vai para o terceiro e último passo, que é atender a essa necessidade, que eu chamo de comunicação eficaz. Que é, eu entendi essa necessidade e agora eu vou lá e vou resolver aquilo, vou ver como eu consigo resolver, como eu vou atender aquela necessidade daquela criança para que ela realmente possa se desenvolver. Então eu falo que quando a gente tem isso, já é um primeiro, quando alguém me pergunta como eu faço para colocar na educação, eu falei, faça isso. Primeiro se conecte com o seu aluno, depois você entende qual é a necessidade dele, depois você vai procurar atender a essa necessidade. Se você fizer isso, você já está assim, já fez um passo imenso para que ele possa começar, né, a se desenvolver e tudo mais. Então, assim, eu acho essencial os professores estarem buscando isso, estarem entendendo. Não, interessante também é os professores estar sempre em diálogo com família e terapias. No caso de crianças atípicas, é necessário isso, porque tem que fazer esse trabalho que é conjunto. A família, a escola e as terapias.
Mas posso te falar, Daniela, não é só com as crianças atípicas, não. Com todas. Com todas. E isso isso às vezes não acontece. Eu costumo dizer que às vezes chama-se a família para entregar boletim. E quando eu tenho, um dos meus pilares também é essa integração família-escola, que é o quê? É levar a família para dentro da escola, mas não de uma maneira para eu dar a nota do meu filho, mas para participar de atividades. Proporcionar momentos juntos, momentos em família, momentos de construção, momentos ali para essa relação, para que essa relação realmente aconteça. E eu falo até assim, a família, tanto a família quanto a escola, tem o mesmo objetivo, que é o desenvolvimento saudável, integral, emocional e cognitivo daquela criança. Esse é o objetivo dos dois. Tem que estar unido. Se eles estiverem juntos, isso vai ser muito mais fácil. Vai ser muito mais fácil, não é? Então, assim, o quanto isso é importante, né? O quanto é importante essa conversa sem julgamento, mas de, olha, está acontecendo alguma coisa, o que a gente pode fazer? Eu falo que quando a gente tem esse tipo de diálogo com a família se sente acolhida naquele momento, a família se abre, né? Então, assim, isso é muito importante para eu falo que é uma relação do ganha-ganha, a família ganha, a escola ganha, e quem ganha mais é a criança. É a criança. O quanto isso é importante, né? E é essencial esse trabalho junto. Eu queria pedir para você poder falar assim um pouquinho aqui com a gente, né, para a gente. Nós estamos falando sobre essas questões das necessidades, desafios que às vezes as crianças enfrentam dentro das escolas. A gente está falando de um podcast, é um podcast voltado para a educação, voltado para a escola, mas isso não deixa de ser educação, porque também nós vamos falar sobre algo que é um direito das crianças autistas, das pessoas autistas, e que acontece na sociedade que muitos não sabem. Então, assim, é uma casa de educação, porque, gente, às vezes as pessoas acham que quando fala de educação, está falando apenas de conteúdo e de escola. Não, a educação é a vida. É a vida. A gente aprende todo dia. O seu filho não aprende só na escola. O seu filho aprende em casa, aprende com um colega. A gente aprende todo momento da nossa vida. Nós estamos aqui hoje, estamos aprendendo. Estou aprendendo muito com você. As apostilas embaixo, é muito limitado falar que aprendeu só com as apostilas. Né? Então não é isso. Então, assim, então a gente eu queria pedir para que você falasse um pouquinho, como mãe, dos desafios que hoje a gente tem em relação às famílias, para que elas realmente tenham os direitos que os autistas têm, para que eles realmente sejam cumpridos. Aí eu vou te pedir duas coisas, né? Para falar como mãe, e que os desafios que você também encontra, que você enfrenta, mas também como delegada, né? Como em relação às leis, desses direitos que tem, da importância. Por quê? Nós, como sociedade, não somente a escola, mas nós como sociedade, precisamos de saber disso, estar a par disso, para que a gente possa realmente proporcionar esses direitos. Então, até quero trazer aqui uma questão que a Vanessa até comentou comigo, falou, Bruna, às vezes a gente tem muita dificuldade em relação, o autista, ele tem preferência nos atendimentos. E a gente, muitas das vezes, isso não acontece. A gente, às vezes, chega em hospital, chega em clínicas, chega em outros locais que ele tem direito, acesso àquilo ali, o atendimento prioritário, e, infelizmente, a gente não consegue. E, às vezes, nós, como família, passamos muito, porque, às vezes, aquela criança não consegue ficar tanto tempo ali esperando. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Então, na verdade, existem inúmeros direitos com o autista. E quando eu falo aqui dos direitos dos autistas, a gente não está falando só dos autistas, porque, na verdade, os deficientes como um todo, né? Então, a gente aborda aqui todos os tipos de deficiência, só que os autistas têm uma lei específica. Tem uma lei específica, que é até conhecida como lei do Romeu Mion, porque foi filho do Marcos Mion, né? Que é onde foi até criada a questão da CIPTEA. A CIPTEA é uma carteirinha, né, que é direito dos autistas, pode ser feito pela internet, pelo AI, e eu estou tentando trazê-la para fazer feita na delegacia aqui de Além Paraíba, né? Essa carteirinha é importante porque é uma forma de identificar e de conseguir assegurar outros direitos, mas não é obrigatória. Por quê? Porque tem gente falando, cadê a identificação que o seu filho é autista para você conseguir direitos? Não. Você tem um laudo médico, né? É óbvio que a carteirinha é mais prática do que você andar com um laudo médico. Mas se você não tem a carteirinha, você não vai deixar de ter direitos.
Existem direitos, tanto para os autistas, na questão dos direitos que existem, da questão de pessoas com baixa renda. Por exemplo, tem direito à aposentadoria, tem direito a questões financeiras, a conta de luz, por exemplo, tem desconto, mas aí, no caso, para quem tem uma renda reduzida. Sim. Como tem direitos que estão extensíveis a todas as classes, né? A questão da prioridade, tanto a lei da deficiência como a lei específica do autista, fala da questão da prioridade. Né? Então, essa prioridade tem que ser respeitada em espaços públicos e privados. Não só espaços públicos, privados também. Bom, vou citar algum exemplo para você, que eu acho que geralmente é mais fácil ilustrar com exemplos. Sim, né? sim. Tá num clube, tá numa fila gigantesca para o seu filho poder comer, né? Para poder ter. O seu filho não aguenta esperar. Né? O Cadu, por exemplo, fica impaciente com uma fila muito grande. A hora do almoço é a hora do almoço. Não dá para esperar 50 pessoas para ele ser servido, ele tem preferência. Eu não estou pedindo comida para mim, é para o meu filho, ele tem prioridade. Eu estou no hospital, a gente vê muitas pessoas reclamando aqui em Paraíba, né? Eu, assim, graças a Deus, eu nunca passei por essa situação, nunca precisei de levar meu filho no hospital o tempo que eu estou aqui nos 2 meses, mas eu vejo muitas pessoas reclamando em hospitais, órgãos aqui que não dão prioridade. Né? É uma agonia muito grande para a maior parte dos autistas ir no hospital. É um transtorno gigantesco. Você ir para o hospital e você chegar lá e não ter respeitado a prioridade, isso é crime. Qualquer coisa que você não respeite a lei do autista, você proporciona uma discriminação, é crime, com pena passível de 3 anos. As pessoas não sabem disso. O que acontece como mãe, eu estou falando, e eu vejo outras mães me botando no lugar delas. É muito desgastante. É desgastante. É você brigar na fila do banco, é você ter que brigar na escola, é você ter que fazer... Brigar, que eu falo, porque infelizmente a gente tem que ficar falando, é uma briga, de certa forma, para poder mostrar uma coisa que está escrito. É lutar, né? É lutar por uma coisa que é óbvia. Era para ser óbvio, não precisaria disso. E no caso do autista, que é mais coisa, que a pessoa não está escrita que é autista, né? Igual outras deficiências que às vezes são visíveis, o autista não. Não, mas esse menino é normal, ele tem uma aparência normal. Mas ninguém sabe o que está por trás disso, a ansiedade que está por trás de uma fila, de um atendimento. Se a lei foi feita para isso, se existe essa prioridade, isso existe porque tem todo um estudo por trás de uma lei que motiva a criação de uma lei. Então, não é uma lei que foi feita a torto, assim, a qualquer custo. Né? Tem todo... Acordei e vou fazer. Não é isso. É todo um transtorno. Eu fui, por exemplo, num ambiente, um parque aquático próximo daqui, meu filho pagou a metade, é direito. Né? Alguns lugares estendem um acompanhante também, alguns ambientes. Outras crianças chegaram, não tinha, porque não tinha carteirinha. Eu falei, isso está errado, é direito. Então, é você ter conhecimento dos direitos para você poder exigir. Transporte aéreo, tem desconto. E até, né, Daniela, até às vezes andar, gente, com isso eu estou falando, porque eu mesma, com situações que eram coisas de direito nosso, e às vezes a pessoa, você chega e fala, não tem. Aqui, às vezes, em alguns lugares, em algumas questões, vale a pena andar com a lei. E já aconteceu comigo, não dá. Eu chegar e falar, não tem isso. Eu falei, então, só um minutinho. Tive que ir, imprimir e chegar com a lei. Aí cheguei com a lei, tá, tudo bem. Então, assim, como você falou, é desgastante, é cansativo. É desgastante. Não precisava disso. Não. Mas, infelizmente, às vezes a gente... Acontece e a gente precisa, não pode deixar com que esse direito seu seja ferido, com que você não tenha. Então, assim... O que acontece é o seguinte, as mães, elas já estão, na maioria das vezes, fragilizadas. Elas sempre acham, elas observam o comportamento do seu filho com o de outras crianças. Aí tem vamos pegar na educação, tem um parâmetro que tem que ser seguido. Tem que ser assim, assim, assado. E não é assim. Não. A pessoa desenvolve em outras áreas, às vezes não em outras. Ninguém é bom em tudo o tempo todo. E a gente já tem... E isso é cobrado. Isso, né? Aí as mães são cobradas, eu falo das mães, porque geralmente a carga vem mais para as mães. A gente tem um alto índice de mães que são divorciadas, separadas, porque os pais não dão conta e abandonam os filhos. Infelizmente, na questão do autismo, é uma realidade frequente, né? Então, assim, são várias questões. Se a gente fosse trabalhar isso aqui, a gente ficaria, acho que 2 horas, 3 horas falando, porque são muitas questões mesmo, né? E nessa área, como delegado, eu já me deparei com muitas histórias tristes. Eu já me deparei com crianças autistas que os fizeram ocorrência, tal, família de violência sexual. E aí você vai
enfrentar esse caso, você vê assim, por aí. Aí a pessoa fala, não, ele nem sabe falar direito, ele está inventando aquilo. Só que não está inventando. Às vezes ele não sabe expressar da forma correta como aconteceu, mas alguma coisa aconteceu. Outra questão que é desgastante para as mães que eu vejo, a questão de plano de saúde, terapias, conseguir atendimento, né, com qualidade. Quantos profissionais a gente tem bacanas aqui em Além Paraíba, a gente tem clínicas aqui especializadas e a gente vê que tem dificuldade para a questão de atendimento. Né, porque os planos não querem pagar, se recusam. E isso falta o quê? Aí as mães ficam naquela luta. A pai daqui é maravilhosa, mas a gente sabe que são muitas crianças e atende a região toda. Não tem, assim, condições de todo mundo fazer muita terapia. Não tem como, né? Tem clínicas especializadas nisso. É uma luta para poder conseguir, é uma luta, né? Aí as mães não sabem, porque às vezes precisa, por exemplo, no meu caso, eu consegui todas as terapias pro meu filho. Já tem muito tempo isso, ele tem 6 anos, eu tenho diagnóstico desde 2 anos e pouco, né? Eu tenho benefícios, porque eu pleiteei. Por exemplo, eu sou delegada de polícia, eu trabalho meio período. Eu não trabalho carga integral. A minha carga horária são 4 horas por dia. Por quê? Porque tem uma lei que fala que eu tenho direito a trabalhar meio período para acompanhar meu filho na terapia. E eu lutei, recorri, consegui esse benefício que a polícia me estende. Não é só para mim. É para funcionário público, é para professora. E está sendo estendido esse direito para iniciativa privada. Algumas pessoas trabalham em banco, já conseguiram. Só que a gente vê, olha o dilema da mãe. Você trabalha numa iniciativa privada, você vai acompanhar seu filho numa terapia. Eles vão querer te mandar embora? Sim. Não vão querer contratar uma mãe com filho autista? Às vezes ela esconde essa situação. Né? Então são várias situações que eu falo que isso que você está fazendo aqui agora, que é bacana esse podcast, porque está conscientizando as pessoas que assim, pode ser trabalhoso, pode ser difícil, mas existe caminho. Sim. E o caminho começa com a educação. Né? A partir do momento que as pessoas têm educação, elas podem provar. Porque eu falo que a briga, às vezes as pessoas brigam pela ignorância. Né? Mas está faltando o quê? Instruir, conscientizar. Né? Então eu acho que a pessoa, quando ela tem conscientização do que ela pode, ela vai conseguir lutar até com mais facilidade, porque ela tem amparo, né? Sim, e assim, a gente tem vários caminhos, né, grupos na sua cidade, a gente, é muito bacana, aqui em Além Paraíba, a gente tem um grupo também, que dá esse apoio, né, que é o Além do Autismo. Além do Autismo, excelente. Também, eu sempre, assim, acompanho ali, vejo que eles estão dando apoio, estão sempre trazendo algumas coisas, as mães trocando, e a gente percebe que, gente, esses grupos são de mães que estão se unindo, que estão se reunindo para poder ir em busca desses direitos, para poder em busca de poder dar o melhor para os seus filhos. Então, assim, isso que você trouxe, a questão de não desistir, de ir em busca, de ir atrás, a gente sabe que é doloroso, que é cansativo, porque era uma coisa que não era para ser, mas que infelizmente ainda é no nosso país, mas não deixe com que seu filho deixe de ter esse direito, deixe de ter e eu esse falo direito também que às disso. vezes a gente quer exigir do outro uma situação que às vezes você não tem conhecimento. Antes de eu ter um filho, de eu saber o diagnóstico que ele era autista, eu não convivia com essa situação do autismo. Sim. Eu não convivia, não fazia parte da minha vida. Então eu não sabia, eu não tinha conhecimento, eu era ignorante nesse assunto. A partir do momento que eu me deparei com essa realidade, eu comecei a estudar, a começar a aprender para entender melhor meu filho. Mas é difícil às vezes eu querer que o colega entenda, quando às vezes na sua família o pessoal não entende. É complicado, por isso que eu acho que assim, são passos de formiguinhas para poder conscientizar, explicar como funciona, né? Ah, mas meu filho não gosta que abraça, que agarra ele, mas ele dá carinho de outras formas, né? Então assim, cada criança, cada ser humano é único. Né? E essa diversidade, como eu falei, é importante. É importante. Então, a gente também, a gente não pode culpar, talvez, porque às vezes a gente acha aquela pessoa preconceituosa, mas aquela pessoa desconhece o assunto. Como falamos a questão muitas das vezes do professor, dessa dificuldade que eu trouxe lá. O professor está tendo muita dificuldade, sim, por conta dele não saber. Ele nunca passou por isso, ele está se deparando com tudo isso agora. E por isso que a importância do professor agora buscar entender isso nessa prática, como que vai funcionar, como eu vou lidar, porque isso vai fazer toda a diferença, tanto para o aluno e também para o professor. Porque se o professor não fizer isso, ele vai se esgotar, porque também fica aquela situação, eu não sei o que fazer, eu não sei como eu vou conseguir, e não consegue ser resultado, vira aquela frustração. Porque se eu não faço, não consigo, mas o problema é que você não está fazendo o que você deveria estar fazendo. Mas eu acho que a gente está no momento já que as escolas estão precisando se preparar, né? Sim. A gente sabe que tem cursos aqui em Além Paraíba, tem profissionais que vão dar curso de mediação, que dão curso nas escolas, então eu acho assim,
assim, a gente não pode usar esse argumento mais que eu desconheço. Porque eu acho que qualquer escola, seja pública ou privada, passou da hora já de levar conhecimento para os profissionais que trabalham, atualizar. Porque tudo na vida a gente tem que atualizar. Sim, né? É essencial, e né? E educação não pode ficar para trás, né? Principalmente, né? Porque educação é a base de tudo, Todas as profissões, eu costumo falar assim, a base de tudo. Todas as profissões evoluíram. Todas. Todo mundo, você pode ver o médico, o dentista, o advogado, o vendedor. Lógico. O tal do método de cadeira, eu falo cadeira, giz, cadeira e lápis, tal. Caderno passou, né? Não é esse método, né? Não é esse método, não dá mais, né? A gente sabe que não é isso. Com todos os estudos, eu falo assim, e não é que lá atrás, eu até falo assim, gente, lá atrás funcionou o que a gente tinha lá atrás, ok. Mas hoje, com todo o estudo que nós temos do desenvolvimento humano, de neurociência, de como a gente aprende, do funcionamento do cérebro, não tem mais desculpa pra gente Mas a gente nem sabe mesmo se funcionou, né? Porque tem um monte de casos de, por exemplo, autistas adultos estão sendo diagnosticados agora. Eu tô dizendo assim... Que ninguém nunca deu confiança, que passava a gente percebido, né? Que eu falo que funcionou lá atrás, porque era o que tinha de conhecimento, né? Não se sabia de... Então, eu agia daquele jeito porque... Era o que eu sabia. Mas agora, é que você falou, agora não tem mais essa desculpa, porque agora a gente já sabe. E mesmo porque autistas no passado eram tidos como retardados e não frequentavam escola comum. Sim. Geralmente frequentava só escolas especializadas, como as APAES. Quando não eram escondidos dentro de casa, né? Quando não eram escondidos dentro de casa. Até de sair. Então, assim, quando eu falo, e a gente já está finalizando aí, no finalzinho aí do nosso podcast, finalizando ele, mas assim, eu quero trazer até isso agora. Foi bom que você tocou e eu gostaria de trazer isso aqui novamente. Que, primeiro, nós estamos dando um passo muito grande, sim. Nós, antigamente, crianças, pessoas com necessidades especiais, elas ficavam isoladas, trancadas dentro de casa, porque não podiam sair, e a gente sabe que vivia isso mesmo. A família tinha esse medo por conta do preconceito, às vezes a família tinha esse preconceito, a gente viveu muito isso. A criança está indo para a escola, a criança está tendo esse direito, é um passo imenso. É um passo imenso. Só que o que a gente está trazendo aqui hoje é que este passo imenso não pode ser dado como o suficiente. Não. Este passo de estar tendo a inclusão na escola, de estar aceitando as matrículas na escola, né, não significa que a inclusão esteja acontecendo. Então, nós demos um grande passo, sim. Todos esses direitos que você trouxe aqui é um grande passo, mas é aquilo que a gente falou. O estar matriculado era para ser feita a inclusão. E, infelizmente, não está. O ter o direito da lei de ter prioridade era para estar acontecendo, mas não está. Então, a gente deu um grande passo, mas a gente ainda precisa continuar lutando. Para que isso aconteça de verdade. De verdade. Para que realmente essa inclusão ela aconteça de verdade, que esses direitos sejam... todas essas crianças sejam atendidas de verdade no seu direito. E essa inclusão só vai acontecer quando as pessoas tomarem conhecimento, né, das leis, igual você falou, absorver aqueles casos, aprenderem com a diferença, respeitar, entender o assunto. A partir do momento que as pessoas vão ser instruídas, elas vão começar a praticar. Que é a educação, né? É a educação. Então, quer dizer, a partir do momento que você sai daquela ignorância, que você vai buscar, se educar, se entender sobre aquilo ali, pronto, as coisas vão começar a acontecer. Daniela, se quero te agradecer, foi um bate-papo muito gostoso, assim, foi muito importante, eu acredito que muito esclarecedor para todo mundo também que esteja em casa, que esteja acompanhando a gente. Quero te sim agradecer a sua disponibilidade de estar. Eu sei que é tudo corrido. Mas a gente até mudou o horário hoje para que você pudesse estar aqui conosco no podcast, porque eu falei assim, é muito importante. A gente precisa de falar e precisa estar falando sempre, porque eu acredito que é através disso que isso que está aqui é a educação acontecendo. Né? A educação chegando aí à casa das famílias de uma maneira fácil, que pela internet, pelo YouTube. Né? Então, assim, as pessoas terem acesso a essa informação e é isso que vai mudar essa realidade que a gente vive hoje. Sim. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui. A gente tem que bater mais papo sobre isso, divulgar mais, fazer mais trabalhos aqui na cidade, porque a gente quer que melhore a cidade que a gente mora, que a gente reside e que a gente quer que as coisas evoluam, né? Sim, e se Deus quiser... Tem que evoluir, né? Claro, e se Deus quiser, daqui a pouco nós vamos estar num tempo que essa inclusão
aconteça de verdade. E nós temos oportunidade, temos bons profissionais que estão atualizando, estão estudando, buscando o melhor sempre. Para que a gente não precise brigar por um direito. Para que Deus quiser. a gente tenha e que ele aconteça. Mas se precisar de brigar, não se hesite. Brigue pelo que existe. Lute por ele. Claro, com certeza. Gente, muito obrigada. Uma boa tarde. Obrigada, Daniela. Muito feliz por você estar aqui. Obrigada. E até semana que vem, na próxima segunda-feira, onde a gente tem mais um podcast falando sobre educação.